dos filhos. Vidas e olhares. Trazendo esse olhar para o mundo, é que todas as mulheres têm a sua vida, têm a sua vivência. E com essa vida e essa vivência, tem também os desafios enfrentados, para que cada uma conquiste os seus espaços. As vitórias e os desafios. Quais são as mulheres do dia a dia de vocês que inspiram vocês? Qual é aquela mulher que você diz assim, caraca, essa mulher aí, ela é importante para mim? As cartas, assim, elas são uma parte do projeto muito emocionante. Porque o objetivo ali não é que a gente vai se emocionar, mas isso é uma coisa que aconteceu muitas vezes. Então, nas cartas a gente tem de tudo, desde histórias lindas e maravilhosas que a gente fica, nossa, de superação, até histórias que a gente tem de violência. Os alunos registram ali. A memória nos conecta ao passado, ao mesmo tempo em que nos permite aprender sobre o presente. Por isso, é tão importante preservá-la. Sem memória, não existe história. Ao resgatar essas memórias, essas lembranças, é possível também resgatar a verdade de cada mãe, de cada mulher. E assim, elas deixam de ser invisíveis e passam a ser donas da própria história. Esse projeto, ele surge como uma necessidade, né? Eu trabalhei durante o ano de 2022 aqui na Escola São José e eu senti uma necessidade de trazer a família mais para perto da escola. É uma coisa que eu já venho percebendo, né, das crianças, da juventude como um todo, de mostrar a importância das mulheres dentro da história. Então, a partir de um livro que eu estava lendo chamado Mulheres Extraordinárias na História do Brasil, eu comecei a pensar sobre esse projeto. O livro deu a ideia de falar das histórias que não estavam nos livros, mas aí veio uma dúvida. Mas como que eu vou integrar a família? A resposta não demorou. Já sei, falando sobre as mulheres das famílias desses alunos. E aí, conversando com a professora de educação física, professora de inglês, professora de ciências, a gente montou esse projeto que visa justamente trabalhar nas aulas de história, ciências, inglês, educação física, todas as mulheres que fazem parte do esporte, da política, da economia, da cultura, da arte e da história como um todo, que ela seria um contraponto a tudo que a gente está fazendo. E se é para contar uma história, que tal começar com uma de princesa? Eu trouxe para os alunos a história da Diana, o legado que ela deixou, trabalhando o vocabulário, os adjetivos em especial, descrevendo, né, a princesa Diana e explorando todo esse mundo dela e trabalhando as pronúncias, os sentidos das palavras, os textos, dando essa conexão aos nossos alunos com o inglês junto com a história. Foi apresentado para eles alguns documentários sobre a princesa Diana, o que ela fez, para até estimular, né, dar um estímulo deles escreverem até melhor, descrevendo até aquelas mães ou aquelas mulheres que eles citaram durante os textos que foram escritos junto com a professora de história. A inspiração ajudou mesmo. Em sala de aula, a ideia das cartas foi virando realidade. Quem é essa mulher para vocês? Mãe? Avó? Quem é a mãe? Levanta a mão. Quem é a avó? Levanta a mão. Quem é a tia? Madrinha? Interessante. Então, gente, mais alguém tem alguma história? Beatriz, quer contar a sua história um pouquinho pra gente? A minha mãe, porque ela tinha passado tanta coisa, aí ela resolveu sair da casa da minha irmã, né, veio pra Boa Vista. Aí daqui ela conseguiu um emprego, foi trabalhando. Aí, com o tempo aí, ela teve meu irmão. Aí depois, né, com o tempo teve eu. E foi muito difícil ficar comigo no hospital, porque eu fiquei, eu acho que quase um mês no hospital. Eu não conseguia comer direito, mamar no peito dela, não conseguia de jeito nenhum. Mas aí
o irmão. Qual é o nome da sua mãe, Beatriz? Solange, Solange. A Solange trabalha com o que hoje? vendendo lanche. O que tem nesse lanche? Pão, tapioca, suco, café com leite. Solange é uma paraense que chegou em Roraima em 2002. Logo, conseguiu trabalho numa loja de roupas. Meu nome é Solange Souza Oliveira, tenho 40 anos e essa é a minha rotina. De domingo a sexta, todos os dias, pela manhã, às 4 horas, 4h30, a gente já está começando. E aí a gente prepara tudo, traz para cá e aí a gente aqui monta o lanche. E aí começa a parte de atendimento. E nós somos microempreendedores. E é daqui que a gente tira todo o nosso sustento, cuida da nossa família, dos nossos filhos. E a gente somos muito gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui trabalhando todos os dias. Batalhadora, forte, porque nos momentos difíceis ela estava lá, mas nunca desistiu de nada. Passou por tanta coisa sozinha, com os pais, com os irmãos e irmãs, mas nunca desistiu. Passei 7 anos, né, nesse emprego. E lá eu passei por momentos bem difíceis mesmo, que eu não gosto muito de comentar, mas eu vou comentar um detalhe aqui. Passei por abuso sexual lá. Ninguém merece isso, né? Passar por uma situação dessa. Ninguém mesmo deve passar por isso. Lição que serve para a próxima geração. É uma coisa que eu não quero que você passe por isso, é viver longe de mim, né? Quero que você sempre esteja do meu lado. E falta de estudo, jamais eu quero que você fique sem estudar. E sobre trabalhos, você pode até trabalhar, porque todo cidadão ele tem que trabalhar, mas jamais aceite você estar em um ambiente e você ser maltratada. Palavras, qualquer tipo de abusos que você não gosta, qualquer coisa que você não goste, para você é um abuso, entendeu? É abusar da pessoa, de você. Então, eu não quero que isso aconteça com você. E tudo que aconteceu comigo me fez essa mulher forte, que você conhece, né? Partilhando histórias, vivências, experiências, muitas delas nem sempre fáceis, mas que apesar de tudo ajudam a fortalecer os laços entre mãe e filha. Eu já sabia um pouco da história da minha mãe, mas sobre o assunto que ela batalhou muito, não desistiu. Aí isso também me deu um pensamento assim, que como ela não desistiu, para eu não desistir também das coisas que eu quero. Quando você chegou apresentando esse projeto para mim, pedindo para mim contar um pouquinho da minha história, que você ia falar sobre a nossa história, né? Eu fiquei feliz porque a nossa história pode impactar vidas de outras mães. A nunca desistir da vida, do trabalho, dos filhos. Gabriel, né? Seu irmão nasceu de 8 meses, pesando ali só 1,965 kg. Foi bem difícil para mim, na época eu tinha 22, 23 anos, era muito novinha ainda, né? Mas foi muito difícil. E mais difícil ainda foi quando você nasceu. Você nasceu com essa condição aí, né? Fissura labial, fenda palatina. E eu nunca deixei de te levar nas consultas, nas terapias, nas cirurgias, né? Fosse muito difícil para mim te ver entrando numa sala de cirurgia, mas eu queria te ver bem, te ver feliz, né? E a sua felicidade é a minha felicidade. E que outras mães não desistam dos filhos, porque tem muitas mães que têm os filhos e os filhos nascem com alguma necessidade. No seu caso, você é uma menina que isso aí não te impede de você estudar, de você trabalhar, de você viver sua vida. Não é considerado como uma deficiência, né?
mas isso influencia muito na autoestima, principalmente da mulher. E aí hoje eu vejo você uma menina muito forte, muito guerreira, né? E linda, você é linda. Você é uma menina muito bonita e sempre com um sorriso. Minha mãe teve muita dificuldade, principalmente, ela teve que se afastar da gente por uns anos. E o primeiro ano foi o mais difícil, que foi ficar distante da gente, ter tal, e também meu pai meio que culpava ela. E foi muito difícil. Bom, ela tá sendo professora na comunidade indígena Nihão. Ô mãe, Oi, filha. eu queria que a senhora me fale algumas coisas sobre as senhoras para minha atividade de história. É aquela atividade do projeto? É, E qual é o nome do tema? as mulheres que fazem histórias e não estão no livro de história. Ah, ótimo. Tá bom. Vamos que vamos. Fazer a diferença nesse projeto. A história de Maria Bethânia Mota de Jesus é de alguém que se recusou a desistir. Família grande, 9 irmãos. Aos 12 anos, já trabalhava em casa de família. Foi agente de saúde, assistente de aluno, fez magistério e hoje é professora indígena na comunidade Aningal, a 30 quilômetros da sede do município do Amajari. Bethânia ainda é secretária-geral do Movimento de Mulheres Indígenas. Só que nesse caminho, entre idas e vindas, do Amajari à Boa Vista, nem sempre pode ficar perto da família. A distância, muitas vezes, cobrou seu preço. Final de semana eu podia ir para a comunidade, para a sede do município. Tinha vezes que não podia por causa da atividade que tinha, né? Era final de semana, era dia de semana e final de semana atuando, né, na organização. E aí com isso eles foram, né, o meu esposo, no momento não quis entender, né, qualquer coisinha, se ela passasse, ficasse com febre ou com gripada, né, aí eu podia estar em qualquer reunião, aí ele me ligava, mandava mensagem que eu não ligava para a família dele, para minha família, né, para meus filhos. E aí ela ainda pequena, ela tinha 6 anos na época, né? 6 anos de idade. E aí eu sei que eles passaram uma barra, né, com meu esposo. Aí eu conversava muito com ele quando eu ia para lá, conversava muito com os meninos também. Olha, vocês precisam ajudar também. A Kaline já era de maior, o Carlson já estava ficando também de maior. E aí no primeiro ano não podia, né, vir de uma vez assim, porque tinha que conseguir casa, tinha que ver como é que era a estabilidade também, né? Logo no primeiro ano a gente teve dificuldade também na organização com recurso para pagar, né, a coordenação executiva. Quando eu vim para cá, na época, eu recebia R$ 1.500, né? E aí depois que foi mudando no segundo ano, e aí eu conversava muito com ele, que eu precisava que ele entendesse, né, que foi uma eletiva, que eu não podia abandonar assim do nada, né? Na época foi 3.000 e poucos votos que eu adquiri das lideranças. E é um reconhecimento e uma confiança das lideranças depositada, né? E aí, graças a Deus, nesse primeiro ano ele conseguiu, né? Eu falava para ele, conversava muito com ele, com os meninos também. E aí, graças a Deus, superou esse primeiro ano, né? E quando foi no segundo ano, já mais com estabilidade, Boa Vista, aí eles vieram, né? No segundo ano. Ela é uma mulher, assim, muito incrível. Ela passa, uma energia muito incrível. Uma mulher, que eu tenho orgulho na vida e com certeza eu vou levar, isso quando eu crescer. E ela sempre foi minha inspiração. A
história de Betânia e a de muitas mulheres vale cada palavra contada. É importante contar nossas histórias para o mundo, porque passamos por muitas situações difíceis na vida, né? Porém, essas situações, esses momentos difíceis é para mostrar o quanto a mulher também tem a sua capacidade de conquistar os espaços, né? Seja como mãe, seja como profissional, seja como irmã, seja como amiga, seja como mulher também que faz parte do movimento indígena. Por ser indígena e sempre busquei almejar, com toda certeza, ao lado do meu povo, a defesa dos nossos direitos, principalmente a defesa da Mãe Terra. Trazendo esse olhar para o mundo, é que todas as mulheres têm a sua vida, têm a sua vivência. E com essa vida e essa vivência, tem também os desafios enfrentados, para que cada uma conquiste os seus espaços. A primeira pergunta é a mulher que a senhora leva no coração e o motivo. Minha mãe, porque foi por ela que hoje, não só eu, mas como minhas irmãs todas têm sua formação, foi por causa dela, né? Porque ela tirou a gente da fazenda e levou a gente para a vila, Brasil, para a gente estudar, né? Eu, por exemplo, você já sabe que eu saí da fazenda com 9 anos de idade para fazer ainda a primeira série. Então, é por esse motivo, claro, por ela ter feito todo esse esforço também para todos os filhos dela hoje estar formados. A origem familiar e como veio para Roraima. Origem familiar, minha etnia é Macuxi. Mas é uma história muito longa que eu já também contei uns pouco para vocês, como foi essa trajetória da sua avó, né, minha mãe, Ivanete Mota, sair, né, da comunidade, da raiz dela mesmo, e quando era recém-nascida. Mas a nossa etnia é Macuxi, né, e Roraima é a minha cidade natal, né, então Roraima, município do Amajari, né? E hoje na comunidade Aningal desde 2007. Quando me falaram sobre escrever uma carta para uma mulher que você acha muito incrível, eu já pensei logo na minha mãe. Porque a história dela me dá muito orgulho e eu me sinto feliz em escrever. Achei muito incrível também falar sobre a minha mãe. Toda vez que eu falo sobre a minha mãe, eu falo feliz, porque, tem nenhuma coisa triste que ela me passou e, ela tenta, sempre trazer alguma coisa para meus irmãos. Ela nunca deixou faltar nada pra gente. E ela sempre ensina a gente, não estragar comida, não reclamar de nada, porque ela já passou por vários momentos e, agora, nós nunca vamos passar. Nossas personagens são mães que percorreram caminhos de muita luta, saindo de comunidades rurais com destinos marcados pela educação. Mulheres da Amazônia que deixaram seus lares, suas famílias em busca de estudar, de um sonho, de um futuro melhor. São exemplos de histórias que merecem ser contadas. Depois da entrevista, minha maior vontade era de te abraçar e prometer que tudo vai ficar bem. Mas sei que eu não posso prometer isso,
Depois da entrevista, eu não consegui nem te abraçar, nem falar nada. Não tive reação depois que tinha acabado de ouvir você. Você sofreu muito e ainda sofre. Quando ouvi sua história, pensei o quanto eu tenho sorte de ser sua neta. Uma mulher maravilhosa, guerreira, única e especial. Não consigo me descrever em uma única palavra. E essas também não são bastante para falar de você. Saiba que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E sei que não só na minha vida. Com carinho, sua neta, Lua. Desde o início, o projeto das cartas nasceu se comunicando com diversas disciplinas e diversos parceiros. A Secretaria de Educação, através de seus departamentos, valoriza todas as atividades pedagógicas que os professores desenvolvem em sala de aula. Não seria diferente aqui na Escola São José, que tem inúmeros projetos pedagógicos sendo desenvolvidos. A Escola São José é uma das escolas mais antigas e mais reconhecidas do nosso estado, de uma importância centenária. Estamos nos organizando para que no próximo ano possamos conjuntamente comemorarmos o centenário da escola. Então, não tinha como nós não potencializarmos os professores e valorizar essa vivência deles em sala de aula. Sabemos do importante papel que os professores vêm desempenhando em sala de aula no sentido de registrar essas dificuldades pelas quais algumas famílias passaram até chegar agora a esse contexto e nós termos a oportunidade de registrá-las. A Universidade Federal de Roraima, por meio do Programa Institucional de Iniciação à Docência, o PIBID, também é parceira do projeto. Além de auxiliar na formação inicial dos professores, o programa ajuda na valorização das vozes das mulheres amazônicas. A gente está estudando sobre a metodologia da história oral, nós estamos exercitando a escuta, a sensibilidade e também praticando um pouco do que a autora chamada Bell Hooks chama da ética amorosa. Então esse está sendo um embasamento do nosso projeto, escutando a comunidade, todas as vozes femininas que compõem essa escola, esse grande enredo que a gente tem aqui na Escola Estadual São José. Então esse está sendo o objetivo do nosso trabalho. Ana Carolina é bolsista do PIBID. Estudante do 6º semestre de História, ela faz parte da equipe que atua no projeto. O processo das cartas é algo assim que a gente fez a primeira carta, a gente fez a segunda, a gente fez a entrevista e foi algo muito, muito lindo, porque a gente viu como os alunos, qual é a visão dos alunos sobre essas mulheres, sobre as mães, sobre as avós deles e ver que realmente o projeto está mudando o ponto de vista deles sobre elas é algo muito lindo. Ver que eles realmente começaram a valorizar mais essas mulheres que vivem no dia a dia deles é algo grandioso para mim. É algo que ver que pelo menos de alguma forma a gente está mudando a vida dessas crianças, sabe? E também ver a pluralidade de realidades que a gente encontra nessas cartas é algo que foi uma experiência muito única para mim. Porque foram realidades que não é do meu convívio. Ao contar histórias, exercitamos a memória. E numa escola com quase 100 anos, são muitas lembranças. Esses pés caminham sobre o mesmo piso que caminharam há mais de meio século. Essa é a entrada do São José, esse piso é o mesmo piso de quando eu comecei aqui em 72, nós fazemos parte da primeira turma de homens no São José. O São José só tinha mulheres e aí nós fizemos ali o Jardim da Infância na Casa João 23 e a mesma congregação que tomava conta do São José na administração era quem tomava conta do Jardim da Infância. O advogado Jorge Frasch é um ex-aluno que guarda muitas recordações da São José. Nesse espaço que nós estamos aqui olhando, nós fazíamos uma formação aqui para entrarmos na sala de aula. E só entrávamos depois que nós rezávamos. Nós rezávamos aqui, aí é que nós entrávamos na sala de aula. As turmas eram montadas, tinha uma oração e aí nós íamos para a sala de aula. Extremamente disciplinada a escola, de uma qualidade e depois você só reconhece essa qualidade quando você vai cursar fora. Eu cursei Direito em Fortaleza e você vê o que foi te dado na tua formação. São José é uma escola centenária e que deixou uma contribuição à minha geração
fenomenal na sua formação. Eu fiz Direito, sou advogado. Aqui, com certeza absoluta, me lembro bem da hoje desembargadora Tânia Vasconcelos, estudou aqui. Eu estudei com a irmã da doutora Tânia Consolata, é médica lá no Amazonas. E aí uma série de outras pessoas que estão na sociedade roraimense contribuindo com o desenvolvimento de Roraima. Esse é um traço do São José fenomenal para a cultura e para o desenvolvimento do hoje estado de Roraima. Pela memória, pelas vozes, pelas histórias. Histórias que não estão nos livros, mas que agora podem ser conhecidas. O mais interessante, assim, talvez dentro do projeto, é que eles vão reconhecer que essas mulheres, apesar de não estarem nos jornais, não estarem nos livros, não estarem na TV, não serem as heroínas, elas fazem parte da história deles, elas estão fazendo história todos os dias, porque ali a gente tem, às vezes, a primeira pessoa na família que cursou a universidade, a gente tem a primeira na família que conseguiu um cargo público, então elas fazem história dentro das suas próprias famílias. Então, isso tem sido de muito orgulho mesmo para esses meninos descobrirem essas histórias dentro do seu círculo familiar. Histórias de quem encontra a felicidade no que faz. Eu me sinto feliz também, porque já trabalhei muito para as pessoas, assim, empregada, de carteira assinada. E hoje eu me sinto livre, me sinto empoderada em saber que eu trabalho para mim mesma, entendeu? Eu também posso fazer meu horário, eu posso cuidar dos meus filhos, né? Daqui a pouco, 7 horas, eu pego minha filha, levo na escola. Não tenho que dar satisfação para outra pessoa, eu tenho que dar satisfação para mim mesma. Eu vou, deixo ela na escola, volto e continuo o meu trabalho. Então, isso é muito bom para mim, porque é uma coisa que eu gosto muito de acompanhar meus filhos na escola ou em qualquer outro lugar que eles vá. Então, eu fico feliz por ter essa oportunidade. Histórias de quem reconhece sua verdade diante do mundo. Hoje sou professora indígena efetiva, que foi mérito, claro, também meu, mas também foi uma conquista das nossas lideranças por buscar e almejar a educação específica e diferenciada para o nosso povo. Trago aqui com essa essência de uma mulher do povo Macuxi, onde trago sempre como referência a minha mãe, porque por ela hoje eu tenho a minha formação, por ela tenho as minhas filhas também, que tem eu como uma inspiração para elas, por toda a luta, por toda a vivência e por todas as conquistas também conquistadas esse tempo todo. São 41 anos. Mas esses 41 anos traz uma história onde traz essa essência dessa mulher guerreira, dessa mulher que nunca baixou a cabeça nos momentos difíceis da vida. Sempre procurou que Deus trouxesse essa proteção e essa bênção, que hoje esteja com esse olhar de que mais mulheres podem conquistar o seu espaço. Essas são as vozes que não estão mais em silêncio, ganharam páginas, ganharam um lugar na história. Da Assembleia. Bem-vindos ao nosso novo estúdio. Uma estrutura moderna, onde preparamos entrevistas e reportagens. Conteúdos importantes sobre o legislativo roraimense. Programação de qualidade no seu